E se os Estados Unidos precisarem de uma guerra para sobreviver? O que ninguém está te contando sobre a crise dos Estados Unidos? E se a guerra não for mais uma tragédia, mas sim uma estratégia? Nesse vídeo, revela os bastidores por trás do colapso da dívida americana, a manipulação do sistema e como alguns já estão se preparando para lucrar enquanto o mundo entra em pânico. E se você gostou do que você ouviu até agora, seja muito bem-vindo aqui no canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue também aonde? Lá no Instagram, no @Walter_GomesX. No Instagram eu mostro a minha vida aqui nos Estados Unidos e muito mais novidade. Aqui no canal eu te ensino a enxergar nas entrelinhas e o meu foco é o seu crescimento pessoal. Com técnicas, eu sei, é foda, você precisa ter estômago para poder seguir em frente, tá bom? Mas eu gosto sempre que você se faça uma pergunta. Abram aspas, editor. Você quer ser rico ou você quer ser amado? Fecham aspas. Outra coisa muito importante de lembrar é que eu não sigo politicamente correto. E às vezes eu me expresso um pouco mais forte, tá? E acabo usando alguns tipos de palavrões. Se você não gosta, me perdoa. Foca no conteúdo que vai dar tudo certo. Agora, se você realmente se importa com isso, na moral, foda-se, porque a partir desse momento você está nos bastidores, o jogo do poder e dos negócios. Roda a vinheta, papai! A bomba relógio invisível. E se a guerra não for mais uma consequência do caos, mas a própria solução? Fala pra mim. E se os Estados Unidos, esse império que já imprimiu sua supremacia por décadas, agora precisarem imprimir algo mais para poder sobreviver? Me conta. Já pensou nisso? Não estamos falando de bombas apenas, estamos falando de uma bomba relógio econômica, que já está armada e cujo tic-tac ninguém escuta, mas se você parar, ó, tic-tac, tic-tac. Esse som, ele foi substituído, sabe pelo quê? Pelas impressoras do Fed. A dívida pública dos Estados Unidos já ultrapassou 34 trilhões de dólares, porra. O pagamento de juros consome quase 1 trilhão de dólares por ano. E o dólar, que antes era símbolo de confiança, começa a ser questionado, até por países que sempre se curvaram a ele. A pergunta real não é só se vai estourar, mas sim quem vai pagar a porra da conta. E o mais perigoso, como esse império pretende se salvar? Talvez a resposta seja exatamente aquilo que a história nos ensinou a temer: a guerra. Porque a dívida do Fed vem aí correndo há décadas e só se eleva o teto e nunca se resolve o problema. Uma hora, essa porra vai estourar. Países que sempre adotaram o dólar estão começando a querer outras moedas. Veja só, existe o BRICS, não é? Que já quer ter moeda para poder fazer suas transações. Existem outros países que já estão investindo em quem? Aportando em ouro, bitcoins e por aí vai. Guerra, a solução não declarada. Toda vez que os Estados Unidos se viram encurralados economicamente, uma guerra surgiu no horizonte, como fosse a válvula de escape ideal. Isso é história. Você pode dar um Google, você pode perguntar para sua IA, você pode fazer o que você quiser. Isso é fato. Durante a Grande Depressão, tá? Foram os estaleiros, os tanques e os rifles da Segunda Guerra Mundial que ressuscitaram a economia americana. No Vietnã, o governo imprimiu tanto dinheiro para sustentar a guerra que precisou encerrar o padrão ouro em 1971. E após o 11 de setembro, a guerra contra o terror transformou a história militar em uma máquina trilionária, alimentando contratos, criando empregos e empurrando a dívida para o futuro. Então, meu querido gafanhoto, vamos parar de agir como se fosse teoria da conspiração. Isso é padrão histórico. Sempre que o império começa a afundar, ele lança bombas, e não só financeiras. A guerra, ela não é acidental, ela é estrategicamente conveniente. A guerra é de vital importância para o Estado. É uma questão de vida ou morte.
um caminho para a sobrevivência ou a ruína. Sabe quem disse isso? Sun Tzu em A Arte da Guerra. O mercado não tem alma, ele reage ao sangue e ao lucro. Quando o primeiro tiro é disparado, os jornais anunciam um caos. Os governos fazem discursos e as pessoas comuns entram em pânico. Mas os grandes investidores não, esses não. Eles observam, eles compram, eles multiplicam. O mercado financeiro é como um predador. Ele sente o cheiro de medo e caça oportunidades entre os escombros. As ações caem 30%, 40%, 70%, às vezes até mais. Enquanto poucos têm coragem de clicar em comprar, tá? Muitos estão chorando. Mas os que compram ali colhem o topo quando a poeira baixa. Foi assim em 1942, foi assim em 2009 e será assim de novo. Isso também está nos livros. A guerra destrói, mas o mercado reconstrói com lucros desumanos. Olha só. Abram aspas. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Fecham aspas. Já cansei de falar isso aqui, mano. É Maquiavel, o príncipe. O império queimando o próprio trono. Os Estados Unidos já entenderam que não há mais como voltar ao equilíbrio fiscal. O que existia de sustentabilidade acabou, não existe mais. A máquina de imprimir dinheiro virou vício. A dívida virou rotina. O colapso, uma certeza silenciosa. E a guerra virou oportunidade. Uma guerra reacende o patriotismo, cara. Suspende todos os questionamentos. E sabe o que mais? Ainda dá permissão para o império usar o que ainda resta. Poder militar, narrativa e intimidação. Mas o preço disso é do caralho, tá bom? É colocar fogo no próprio trono. Pessoas morrem. Cara, infinitas coisas, tá? Uma guerra nesse momento pode sim trazer lucros, restaurar confiança, até forjar novos trilhões para sustentar a narrativa por mais uma década. Mas ela também pode abrir o portal do incontrolável. Alianças contra o dólar, fuga de investidores, escassez global e o risco da porra do reset brutal da ordem mundial. Olha só, governos que ignoram os sinais da ruína acabam pedindo salvação àquilo que os destrói. Governos que ignoram os sinais da ruína acabam pedindo salvação àquilo que os destrói. Porra, as leis da natureza humana. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, correto? O investidor que antecipou o caos. Enquanto muitos se desesperam, alguns observam. Eles não olham as manchetes, olham os padrões. É foda, mas é assim. Você quer ser rico ou você quer ser amado? Eles não reagem ao pânico, eles se posicionam dentro da guerra, mas acima do campo de batalha. Porque a guerra, quando vista de longe, não é um apocalipse, é um reposicionamento de forças. E quem entender isso vai colher oportunidades que não se repetem duas vezes na sua vida, cara. O investidor que souber onde pisar e quando agir vai poder transformar $500 por mês em 1 bilhão a longo prazo. Eu não estou falando de hoje para amanhã, tá? Mas só se fizer isso quando o mundo parecer estar derretendo. Quando ninguém mais quiser olhar para os gráficos. Quando o sangue escorrer pelas manchetes. Porque é ali, exatamente ali, que se constrói um novo império. É a partir desse momento que surgem novos bilionários. Que o bastão muda de mão, que o poder muda, que o dinheiro muda. Olha, o homem que vê mais longe é aquele que observa quando todos estão distraídos. Sabe quem falou isso? O homem mais rico da Babilônia. A pergunta que ninguém está fazendo. Todo mundo pergunta se haverá guerra, mas quase ninguém se pergunta se a guerra já está decidida.
Porque quando o império percebe que está escorregando, ele não espera cair, ele puxa outro império para baixo junto com ele. Os Estados Unidos podem usar a guerra como um catalisador para renovar a indústria, para pagar dívidas como inflação, para manter o dólar relevante. E quando isso acontecer, quem estiver do lado certo da história vai acontecer o quê? Não apenas vai sobreviver, ele vai dominar. Você tem duas escolhas agora, já que você está vendo o vídeo e chegou até aqui. A escolha número 1, ou se prepara como um soldado que sabe o que vem, e a escolha número 2, ou finge que nada vai acontecer e espera o tiro te encontrar primeiro. Otário. A escolha é sua. Mas é muito bom que você se lembre do seguinte: o silêncio que precede a guerra sempre soa como normalidade. Você não precisa acreditar em mim. Você pode abrir o seu computador, catar o seu telefone e fazer uma pergunta para a sua inteligência artificial ou para o Google. Olha só, abram aspas, a guerra começa muito antes do primeiro tiro. Começa no silêncio que todos fingem não escutar. Fecham aspas. Quem falou isso? Sun Tzu em A Arte da Guerra. O gatilho final está em suas mãos. Você pode sair agora desse vídeo e seguir sua vida como se nada tivesse acontecendo. Tudo estivesse sob controle, nas mil maravilhas. Mas não está, caralho! Você já viu os sinais, já percebeu o padrão, já entendeu que essa guerra, se acontecer, não será surpresa, será execução de uma estratégia antiga, que eu tô te falando aqui, porra! Gastei quanto tempo aqui? 9 minutos falando pra você? E se os Estados Unidos precisarem mesmo de uma guerra para sobreviver, você já pensou? O mundo inteiro vai pagar esse preço, mas não só vão lucrar com ele. Os próximos anos não serão sobre sorte, serão sobre posicionamento. E os que estiverem atentos, abre o olho, vão dominar enquanto os outros ainda estiverem tentando entender o que aconteceu. Porque a guerra pode começar com bombas, mas sempre termina com construção de impérios. A grande pergunta, a grande questão é o seguinte: você vai ser o tijolo ou você vai ser o arquiteto? Puta que pariu! Depende do que você quer ser, né? Cada um tem seu sonho, tem sua visão. Eu tô aqui para abrir seus olhos, mas aí depende de você. O general vitorioso vence antes da batalha. O derrotado luta antes de tentar vencer. Quem falou isso? Sun Tzu em A Arte da Guerra. Espero que esse vídeo tenha feito uma diferença na vida de vocês. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Fiquem com Deus. Um abraço e fui. Valeu!